Vamos seguir falando sobre eleições. Olha, agora são 3h09 pelo horário de Brasília. A gente vai falar sobre uma outra eleição que não foi muito disputada, não, que não teve nenhuma surpresa. Nada deu errado para Vladimir Putin na Rússia. Tivemos ontem a confirmação da reeleição dele para mais um mandato. O quinto dele, ele vai seguir no comando da Rússia agora até 2030. Pelo menos, né? Sempre bom ser econômico nessa previsão, porque ele sempre dá um jeitinho de esticar essa permanência. E a gente vai conversar com ele. Assuntos internacionais são para ele. Luca Bassani já está por aqui, direto de Taiwan hoje, o Luca, hein? Eu ia falar até que o Luca está sempre se movimentando pela Europa, mas ele já cruzou a fronteira do continente, está hoje em Taiwan, está na Ásia, falando com a gente sobre como foi essa eleição da Rússia. Você é um cidadão do mundo, né, Luca? Boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, Vitor, a todos que nos acompanham. Realmente foi uma eleição que todos já sabiam o resultado desde que ela foi anunciada durante o ano passado. O presidente russo, Vladimir Putin, foi eleito para o seu quinto mandato, lembrando que a Rússia segue um sistema de 6 anos, portanto ele vai permanecer até 2030 e com isso ultrapassará o antigo líder da União Soviética, Joseph Stalin, como um dos mais longevos chefes do território russo durante os últimos 300 anos. Vai perder para Catarina a Grande no século XVIII. Putin, que foi reeleito, então, com 87%, mais de 70 milhões de votos, não teve, obviamente, nenhuma chance aos seus adversários, que ficaram sempre na faixa dos 3%, 4%. Vale ressaltar que os dois maiores candidatos de oposição, que também falaram contra a guerra na Ucrânia, esses foram barrados pelo sistema eleitoral de poder concorrer e acabaram, então, nem tendo seu nome presente nas cédulas de votação. Um fato interessante da gente mencionar, Vitor, é que durante seu discurso de vitória, o presidente disse que esses novos 6 anos mostram que o povo russo apoia as suas iniciativas e como o presidente e a Rússia têm se posicionado tanto para as questões internas quanto para as questões externas. Disse que jamais qualquer povo poderá subjugar os russos e também mencionou nominalmente pela primeira vez Alexei Navalny, esse que foi o seu maior opositor durante os últimos 10 anos, ele que veio a falecer no mês passado, mas que já estava preso e que foi de fato a única voz de oposição que conseguiu trazer pessoas às ruas para tentar pedir uma mudança política no país, que de fato não se concretizou. Putin lamentou a morte dele e até admitiu que ele fazia parte da troca de prisioneiros que estava planejada com os países ocidentais. Outro detalhe que é importante a gente mencionar que foi feito nesse anúncio pós-vitória é que o exército da Rússia poderá aumentar, ou seja, as forças militares do país aumentarão num esforço do presidente Putin conseguir mais ganhos na Ucrânia. Vale a gente ressaltar que até agora 20% do território ucraniano segue sob ocupação russa e o momento é mais positivo aos russos do que para os ucranianos, com a conquista de Avdiivka no mês passado, além, é claro, de ter dito de forma bastante clara que caso os países europeus ou o Ocidente, de maneira geral, enviem tropas para a Ucrânia, isso seria o começo da Terceira Guerra Mundial. Ele falou exatamente esse termo. Obviamente que a gente não quer ser alarmista aqui, o presidente Putin já utilizou alguns conceitos nesta mesma linha durante entrevistas passadas, mas dada essa vitória, dado esse discurso que é feito logo após uma campanha eleitoral, obviamente que todo mundo está prestando atenção e ele quer mandar alguma mensagem. A gente teve ao longo dessa segunda-feira também muitos países meio que repudiando as eleições na Rússia, deixando bastante claro que o sistema lá não é legítimo, não segue uma pluralidade de partidos e de opiniões, exatamente pela dificuldade da imprensa poder ser livre, de outros candidatos poderem concorrer e também tantos outros, como aqui mesmo na Ásia, o aliado principal da Rússia, Xi Jinping na China, parabenizando o seu colega Putin por mais um mandato, dizendo que espera que durante este próximo ciclo eles possam alcançar com essa cooperação novos futuros, tanto no aspecto econômico quanto no aspecto geopolítico. Bom, esse foi o apanhado. Acredito que seja importante a gente continuar observando o que acontece no cenário político russo, dada a importância que o país tem no aspecto militar e também econômico, apesar da guerra. Sem dúvidas. Luca, o Acácio Miranda está aqui ao meu lado, ele vai te fazer uma pergunta também. Diga lá, Acácio. Luca, tudo bem? Prazer revê-lo. Luca, obviamente você bem disse, a Rússia é uma autocracia, é uma ditadura, é um processo eleitoral que desde o começo nós sabíamos o resultado. Mas também há um fator econômico nesse expressivo resultado obtido pelo Vladimir Putin, especialmente depois da declaração de guerra
da Ucrânia, a Rússia experimentou grandes índices de crescimento econômico. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa situação e se ela de alguma forma põe em xeque o mundo, a sociedade como nós a conhecemos, uma sobreposição do Oriente em detrimento ao Ocidente e assim sucessivamente. Boa tarde, Acácio. Sempre bom também reencontrá-lo aqui. Suas perguntas sempre muito importantes. Do aspecto econômico, de fato, a Rússia sofreu um grande baque em 2022, o primeiro ano da guerra, caiu mais de 3%, mas o ano passado, 2023, conseguiu crescer quase 3%, meio que voltando aí praticamente no 0-0. Vale a gente mencionar que, ao contrário de Venezuela, ou do Irã, ou de Cuba, países pequenos que são fortemente sancionados e não conseguem crescer ou sair daquele lamaçal, se assim podemos dizer, a Rússia tem uma ampla matriz econômica, apesar das commodities energéticas serem o mais importante, ela também tem um amplo mercado consumidor, tem uma indústria agrária também bastante importante e aliados importantes como a Índia, como a China, como os países da Ásia Central, Cazaquistão, Uzbequistão, entre tantos outros. Então, a sobrevida da Rússia, apesar de ser o país mais sancionado do mundo atualmente, ela é maior do que outros países. Por isso, a comparação, às vezes, não é justa. Além do fato da Rússia estar acostumada, desde o começo do século passado, com a União Soviética, de ser um país isolado, um país altamente sancionado e aprender a se virar, falando a linguagem popular, a lidar com as sanções, assim como eles fizeram, estatizando algumas marcas estrangeiras e aprendendo a transformar o que era estrangeiro em algo nacional. E por isso a situação na Rússia está até que bastante estável do aspecto econômico, apesar da desvalorização do rublo que aconteceu de fato e a inflação que foi galopante em 2022, no começo de 2023 também, e agora se estacionou. O que a gente vê é que a manutenção desta Guerra Fria 2.0 tende a continuar, obviamente, com a manutenção do governo da Rússia, já que Putin deixa claro que seus objetivos na Ucrânia são os mesmos que eram em 2022 e, portanto, não terá nenhum esforço de paralisar a guerra. E nós sabemos que, enquanto a guerra continuar o seu curso, o Ocidente continuará sancionando a Rússia ou continuará nessa situação de animosidade, portanto, não tem como isso se resolver de maneira tão simples ou voltar no status que era em 2019, 2020, por exemplo. Então, acredito que todos saibam pelo menos o que está para vir durante os próximos 6 anos. Não é tão positivo, obviamente, para a Ucrânia e para o mundo de maneira geral, essa animosidade crescente, esse investimento crescente no setor bélico, mas digamos que é uma figura relativamente previsível por estar na frente da Rússia, um país tão poderoso desde 1999, seja como presidente, seja como primeiro-ministro, e obviamente já saberem como ele costuma agir quando há algum problema, quando há uma questão interna. Por tanto tempo de observação, obviamente, estão todos de olho. Seguiremos de olho. Valeu, Luca Bassani. Obrigado mais uma vez, Luca, pelas suas informações. Bom trabalho aí em Taiwan. Deixa eu jogar aqui para a mesa. Vou começar essa com você, Diego, porque acho que o grande destaque é mais a fala do Vladimir Putin depois da eleição do que a vitória em si, né? Que já era esperada, eram favas contadas, nenhuma surpresa. Ele conseguiu tirar da disputa os principais opositores, está reeleito mais 6 anos de mandato, manobrou a Constituição, autorizou a reeleição, esticou o mandato, enfim, fica até 2030, esse é o saldo. Mas no discurso depois da vitória, ele dá uma declaração bastante dura. Ele diz que se o Ocidente de fato enviar tropas à Ucrânia para lutar contra as tropas russas na invasão da Ucrânia, há o risco de uma terceira guerra mundial. Ele usou essa expressão, terceira guerra mundial. Será que é só retórica, Diego, ou é motivo para a gente se preocupar mesmo, hein? Não, Brown, sem dúvida nenhuma é motivo para nós nos preocuparmos. A respeito das eleições, como você disse, zero novidades, né? Eu acho que esse fato reforça aquele argumento de que não basta que um país tenha eleições para que nós tenhamos, de fato, uma democracia. Não basta nem que ele permita que, no dia das eleições, seus adversários concorram contra ele. A democracia é um processo, tem que ser observado diariamente, enfim, a todo tempo. Tem que ser assegurado, inclusive, que os seus opositores possam se manifestar, porque não adianta também só colocar o nome em uma cédula e deixar que as pessoas votem. A respeito de todo esse contexto geopolítico, eu acho que mais do que nunca existe sim a possibilidade de nós enfrentarmos aí um conflito bélico de escala global. E eu gosto sempre de atribuir a culpa a isso, viu, Brown, ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que é um presidente que não personifica a força do que é os Estados Unidos para o mundo. Os Estados Unidos que sempre teve presidentes fortes, que atuaram como fiscais
nesse tipo de situação. Xerife do mundo, né? Exato. A gente usava essa expressão, né? Acho que deixaram de ser, né? Bastou que Joe Biden ascendesse ao poder para que todos esses ditadores no Oriente do mundo sentissem-se à vontade para, enfim, praticar essas invasões, de demandarem com um pouco mais de ênfase as suas pretensões absolutistas. E o Putin foi o primeiro, foi quem deu esse pontapé. Mas muito se fala já sobre o conflito entre China e Taiwan, enfim, e tantos outros que ocorrem do lado de lá do mundo, né? Então, eu espero que, de fato, nós temos que ficar atentos a essas declarações do recém-eleito presidente Putin, mas precisamos ficar muito de olho nas eleições norte-americanas e torcer para que Joe Biden não permaneça no poder e que os Estados Unidos volte a ter um presidente que corresponda à grandeza e aí sim volte a ser, de fato, o xerife do mundo e coloque aí pelo menos alguns panos quentes, tente arrefecer essa situação de conflito. E tem muitos estudiosos que comparam até com o cenário da Guerra Fria, né, Deise? Colocam assim como se houvesse essa redivisão do globo em dois grandes blocos, agora não mais com a União Soviética, mas com a China, né, Rússia e China, e do outro lado o Ocidente com os Estados Unidos liderando. Você vê dessa forma mesmo, Deise? A gente caminha para isso? Vitor, a gente caminha para essa multipolarização, mas sabe o que eu estava pensando aqui, até para não repetir as análises dos colegas, assim, mas o Putin com essa eleição, né? Mas ele sai mais forte. Eu vi alguém, em algum momento, fazer uma comparação de que o Putin ficaria mais tempo no reinado da Rússia, e eu uso reinado propositadamente, do que Catarina a Grande. Catarina ficou 34 anos no poder. Aí, olha, aquilo que a gente sempre fala, né? Tudo já foi dito antes, é que as pessoas não prestam atenção e a gente repete. Mas a Catarina ficou no reinado da Rússia por 34 anos e ela foi uma déspota, né? Uma personagem autoritária, não foi nascida na Rússia, mas aprendeu todos os hábitos e ela fez a maior expansão territorial da história da Rússia. O Vladimir Putin caminha para a mesma estrada dela, né? Ele tenta essa expansão territorial de novo, ele provavelmente vai ficar mais tempo no poder do que ela. E ele sai dessa eleição muito fortalecido, porque ele mostra que ele consegue, como um déspota, suprimir o debate. Aí, isso que o Luca até falou, né? A economia continua forte, agora cresceu e empatou ali a perda que teve no primeiro ano de guerra, mas olha como a história se repete. A única coisa que tirou Catarina do poder foi um AVC. A história vai dizer o que vai acontecer com Putin, mas como a história se assemelha e se repete, né? Ô, Cássio, e o Brasil nesse contexto, hein? Como é que ficamos ou não devemos ficar de jeito nenhum? Melhor é se abster, dar um passo atrás nesse momento? Como é que a nossa diplomacia tem que se comportar nesse momento, hein, Cássio? A nossa diplomacia, historicamente, se dá pela neutralidade. Acho que os nossos diplomatas formados no Instituto Rio Branco já são treinados para que o Brasil mantenha uma posição de neutralidade no cenário internacional e, consequentemente, a gente possa colher os frutos desta neutralidade. Mas é óbvio, isso não tem acontecido nos últimos governos. Durante o governo Jair Bolsonaro, enquanto Donald Trump esteve na presidência da República, o Brasil fez vários gestos em direção a eles e agora, com a ascensão do Lula ao poder, a gente faz gestos em direção à China, à Rússia e à Índia, muito por conta dos BRICS. A gente precisa lembrar que hoje a presidente do Banco dos BRICS é a ex-presidente brasileira Dilma Rousseff. Então a gente tem um pezinho ideológico por conta da presidência da República mais para lá do que para cá. E eu acho que os meus colegas bem disseram, o mundo nesse momento, o pêndulo de poderes no mundo nesse momento chacoalha, balança e há uma tendência de mudança. E obviamente um país neutro, óbvio que a gente não vai pactuar com atrocidades em relação aos direitos humanos, é óbvio que a gente não vai pactuar com excessos cometidos por ditadores, mas esta posição de neutralidade permite que o Brasil faça negócios, principalmente, até porque as relações internacionais são pautadas pelos aspectos econômicos com todos esses países, e se há um mercado em ascensão na Rússia, na Índia e na China, nós temos a obrigação de aproveitar essa janela de oportunidade econômica.
Agora, Paulo, mesmo feita essa ressalva do Acácio, da neutralidade histórica do Brasil na política externa, mesmo assim, no caso da Rússia, será que não caberia um posicionamento mais firme do governo, tanto no caso da morte do Alexei Navalny, um repúdio à morte dele, um questionamento sobre as circunstâncias em que se deu, a essas sucessivas prorrogações de mandato e a permanência praticamente eterna do Vladimir Putin no poder, a invasão da Ucrânia em si, será que não está tímida demais, configurando quase um apoio velado do Brasil à Rússia, Paulo? Não tem sido costume da diplomacia brasileira fazer esse tipo de posicionamento, né? Não se posicionou em relação a El Salvador agora, que mudou a Constituição para permitir reeleição, por exemplo, numa tendência mais ali à direita, que, enfim, teve fechamento de judiciário, teve uma série de outras questões e que não teve, e está muito mais próximo aqui do Brasil, né? Então, me parece que vai seguir essa tendência aí de posicionamento num sentido mais diplomático clássico, para não justamente atrapalhar aí os processos políticos e comerciais que envolvem ali aquela região.